As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora, começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta quarta-feira, nesse dia 18 de setembro de 2013. E é muito bom saber que você está com a gente, hein? O nosso abraço, o nosso carinho a você sintonizado aqui na nossa Melodia. Você que já estava acompanhando, aliás, você que já estava dando aí o primeiro lugar de audiência à nossa Melodia. E continua, porque o Debate Melodia também em primeiro lugar dentre todas as FMs do Rio de Janeiro. O nosso carinho, o nosso abraço pra você, tá bom? Você ligando, participando com a gente, externando aí a sua opinião. A sua opinião, ele é muito importante. Pesquisa do dia. Pois é, a nossa pesquisa do dia. Protestos, passeatas, opiniões, debates. Falando sobre esta palavra. Nos dias atuais, a palavra tolerância está na moda, não é? No lugar que se passa, se fala. Tem sido aí fundamento e argumento de muitas questões. Mas a pesquisa popular perguntando, você de fato sabe o que é tolerância? É o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia e será o assunto em destaque no nosso debate a partir de agora. Quando a Melodia tem a honra, o prazer, o privilégio de receber para debater este tema o pastor César de Andrade, da Igreja Batista, Ministério Favos de Mel, em Jacarepaguá, o pastor Isaías Mendes, da Igreja Shalom, em Piratininga, Niterói, e o reverendo Paulo César Lima, da Catedral das Assembleias de Deus, em Jardim Primavera, Duque de Caxias. Vamos começar, como sempre, o nosso debate orando. O pastor Isaías Mendes vai estar orando, então, abrindo esse nosso debate. Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, para poder contribuir, Senhor, mas segundo a Tua vontade, segundo o Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós nos entregamos, nos colocamos nas Tuas santas mãos e pedimos a Tua direção. Fala conosco, fala através de nós, e que haja um entendimento e que nós possamos contribuir para que cada um que ao ouvir esse debate possa dizer: eu aprendi e eu vou mudar a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Muito bem, vamos então ao nosso tema de hoje, ao nosso debate nesta quarta-feira, falando sobre tolerância. Será que a tolerância nesses últimos dias tem tido um outro significado? Será que distorceram de fato o que significa tolerância? Será que tolerância é passividade? Será que tolerância tem o condão de tolir as pessoas de colocarem seus pontos de vista? Pois é o nosso tema de hoje, é o assunto de hoje aqui do nosso debate. E eu começo com o decano, nosso querido pastor César Bastos de Andrade. Não é qualquer um que tem um título desse, né? O Brasil hoje vai viver uma grande decisão, talvez a maior, e o voto será do decano. Veja só, nós temos também um aqui para nossa alegria, pastor César de Andrade, bom dia! Alô pessoal, bom dia. Bom dia, Léo, prazer ver você, estar aqui é muito bom. E com esses amigos aqui, com o meu grande mestre aqui, o reverendo Paulo César Lima, e essa fera, Isaías Mendes, companheiro de tantas jornadas aqui, é muito bom estar aqui. O problema do decano é que revela a idade, né, doutor? Então, ser decano só tem esse lado ruim. Esse tema, quando a menina me ligou, no primeiro momento eu falei, o que tem para falar nesse tema? Mas, rapaz, ele é tão vasto que eu acho que um debate só é pequeno. O que é tolerância? Tolerância, a princípio, é o respeito que se deve ter ao que pode e deve ser respeitado. O respeito ao que pode e deve ser respeitado. Você quer ver uma coisa? Aí o pessoal começa a fazer uma marcha dessa aí, como você falou de marcha, movimento. Eles prejudicam o direito de ir e vir das pessoas. Aquilo ali não há de se ter tolerância. Você entende a reivindicação, mas discorda da forma. Porque para reivindicar um direito meu, eu não tenho que agredir o outro. Então, tem que entender tolerância. Quando você vai para o campo religioso, nós somos
Há hoje um movimento enorme a respeito da intolerância religiosa. E nós, evangélicos, somos intolerantes religiosos, sim. A igreja evangélica foi colocada na terra para ser intolerante. O apóstolo Paulo diz aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós respeitamos as religiões, mas não as reverenciamos. Então, a tolerância é no campo civil, no campo do direito, no campo da boa convivência social. Então, quando você pergunta, você tolera? Depende. Você fez uma colocação no início aí. Tolerância é não poder expressar, é ter que quase que se subjugar a tudo. Para tolerar, você então virou um capacho? Não. Tolerância é o respeito que se deve ter àquilo que merece ser respeitado. O que não merece ser respeitado, você tem que repelir com veemência. Então, a princípio, para a gente começar, vamos por aí. Muito bem. Pastor Isaías Mendes, como é bom tê-lo aqui e poder dizer pessoalmente, alô, Zazá, saudade. Alô, Lili. Eu tava com saudade também. A gente também. Mas, rapaz, confesso que vi de Niterói pra cá. Hoje eu saí 9 horas de casa. Pois é. 9h20 eu tava ali naquele túnel da Covanca e cheguei aqui faltando 5 para as 10. Verdade, tá difícil, complicado. Mas olha só, eu me sinto privilegiado. Se eu puder não falar, mas você já me deu a palavra, né? Do lado aqui do pastor Paulo César Lima, que estará conosco no aniversário da igreja. Do lado do César de Andrade, que acabou de me dar uma música para gravar, né? Vai ser um musicão, né? Deixa eu te dizer, concordo com o pastor César e eu acho que a tolerância está ligada à obediência, à empatia. A empatia é a forma de eu me colocar no lugar da pessoa, né? E a Bíblia nos ensina a ser intolerantes com algumas coisas, né? Jesus, lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, ele tem um contra ti, falando da igreja de Tiatira, que toleras Jezabel. Então, às vezes, eu tenho medo de essa campanha de tolerância entrar dentro da igreja. Por exemplo, hoje você vê muitos membros que não toleram ser chamado a atenção. Você chamou a atenção, a tolerância dele é zero. Ele vai embora da igreja. Uma vez. Meu avô dizia assim, no primeiro coice da mula, ele corta o pé da mula. Uma vez. E, às vezes, nem é chamar a atenção. Ele entendeu isso, tolerância. Outra coisa, a tolerância com alguns pecados que a gente chama de pecadinho, e não existe isso. Pecado é pecado, a gente tem que dar nome ao pecado. Então, não, mas deixa aí e tal, vamos tolerando. Aí tolera porque o cara tem um dízimo alto, tolera porque ele tem uma influência na igreja. Aí a tolerância é muito perigosa. Em 1 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala que nós não devemos tolerar os devassos, os que estão dentro da igreja, os irmãos. Ele falou, eu não falo com o mundo, porque senão você teria que sair do mundo. Mas eu falo com esses que estão e você fica tolerando com eles. Nem você não deve nem mesmo se assentar, não deve nem mesmo ter comunhão, comer com eles. Então, a tolerância, ela é ligada também a limites. É o que o pastor César falou, limites. Ó, até aqui eu posso ir. A partir dali eu não posso. Ou até aqui eu deixo ele vir. Mas passou para cá é meu limite. E eu acho que o povo está perdendo o senso de limites. Ele invade os limites. Né? A sua liberdade termina onde começa a minha. E a minha liberdade termina onde começa a sua. Isso parece que está faltando. O pastor César colocou aqui. Será que eu preciso ir para as ruas e quebrar tudo? O que é que o banco ali, o que é que o ônibus tal que está levando as pessoas, o que é que ele tem com as coisas? Então, acho que tem que ser por aí. Nós temos que saber ter obediência, respeito à autoridade, seja eclesiástica, seja civil, né? Enfim, é por aí. Muito bem. Reverendo Paulo César Lima, bom dia. Bom dia, Eliel. Eu não vou nem dizer como eu estou me sentindo diante do decano, né? E diante desse cantor maravilhoso, Isaías. Nós vamos estar na igreja dele, por misericórdia, ministrando 2 dias lá, e vai ser um grande prazer para a gente. Já está sendo. Eu diria o seguinte, as pessoas, elas precisam se respeitar. Ponto 1. Agora, elas não precisam concordar e nem aceitar tudo. Mas o respeito é fundamental. Mesmo que eu não aceite, mesmo que eu não concorde, eu respeito.
É aquela expressão utilizada e colocam como fonte Voltaire, né? Mas não é de Voltaire, na verdade é uma variante de Voltaire. Quando diz assim: eu não concordo com uma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Ou seja, a gente tem que ver a tolerância por esses aspectos. E é muito importante. Agora, quando a gente pensa de tolerância no que tange a Bíblia Sagrada, no que tange a religião, aí você tem uma abrangência muito grande. Porque é isso aí que você falou. Hoje no mundo se apregoa muito a questão da intolerância religiosa. E realmente é muito forte no mundo, né? Mas eu diria o seguinte: também a leitura errada que a gente faz dos textos sagrados, não levando em conta a cultura, traz uma certa intolerância. Por exemplo, vou dar um exemplo. Há uma cultura do ódio muito forte dentro do Velho Testamento por conta de um período histórico. Você está dentro de um contexto de violência, tá? Onde você quando a Bíblia diz que Deus manda matar mulheres, homens, crianças, animais, tudo. Isso, para nós, soa como uma tremenda intolerância. Só que você está dentro de um contexto histórico que você tem que levar em conta. É lógico que Israel e a Síria foram dois povos mais cruéis do mundo antigo. Eles matavam para valer. Dentro dos salmos, você tem os salmos antitéticos. E os salmos antitéticos, eles vão ressaltar essa questão do ímpio e do justo. Fica bem patente quando você vê. Tanto é que o salmo já começa: bem-aventurados aqueles que não ouvem, aqueles que não se detêm e nem se assentam na roda dos escarnecedores, dos pecadores, dos ímpios. Salmo 1. Aí, é lógico, um erro de tradução, porque o bem-aventurado aí entrou na Septuaginta, que Septuaginta, quando fez a tradução do hebraico para o grego, joga bem-aventurado, é uma palavra muito grega, é a palavra que destaca a posição das divindades. Destaca a posição de destaque. Isso aí, das divindades, porque as divindades são bem-aventuradas, makarioi, porque elas estão numa posição de intocabilidade e ninguém de inacessibilidade. Então, todos os problemas do mundo não tocam esta divindade. Essa é a palavra bem-aventurado, makarios, no grego. Agora, a palavra que aparece no hebraico, ashré, quer dizer outra coisa, quer dizer machai. Aí você entende o versículo que não é para gerar em nós uma cultura do ódio. Quer dizer, quando você está marchando por um propósito, e o seu propósito está em meditar na lei do Senhor, você não se detém, você não se assenta e nem para ouvir absolutamente nada, porque você tem um propósito. A ideia do texto é essa. Então, levando em conta, quando você pega o livro de Provérbios também, até chegar no livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes já faz uma outra leitura, até porque é um livro que vai de encontro à ortodoxia da época, no sentido religioso. E por quê? Porque ele vai dizer o seguinte: o que acontece com o justo, acontece com o injusto. Quando morrem, tanto um quanto o outro vai para o mesmo lugar. E aí você tem uma questão para ser lembrada aí. Então, quando a gente fala de tolerância, e eu vou ficar por aqui na minha primeira palavra, mas no Novo Testamento aí Jesus abre um leque muito grande, e a gente não pode esquecer que na palavra graça existe um conteúdo denso de tolerância. Aliás, se não fosse a graça de Deus, talvez Deus nem nos toleraria por estarmos aqui. Muito bem. Agora, 11h17, a Xenia de Jardim Leal dizendo: depois que aceitei a Cristo, eu acho que estou muito tolerante. Nem eu me conheço. Fico triste, pois as pessoas ao meu redor acham, porque eu sou evangélica, tenho que escutar tudo e ver tudo e não poder responder. Me sinto muito triste com o que fazem comigo. Olha aqui, pastor César de Andrade, é que ele disse: não, mas se eu não fosse crente... Ou seja, se eu não fosse crente, pastor César. O que acontece é o seguinte: há um contexto, toda vez que você fica fora do contexto, você é olhado de forma diferente. Há até eu estou começando a ler um livro, que tem uma parte que diz assim: quando o diferente é patológico. Tudo que é diferente tende a ser patológico, porque quem acha que diferente discorda. Não, você está fora do contexto, não sei o quê. Então, é normal o que acontece com essa moça. Claro que
a minha postura deve ser a mais adequada possível. O reverendo colocou isso bem, Paulo César Lima, que eu posso discordar, porque tolerância sem limite é conivência. Quando você tolera sem limite, você está conivente com a coisa, não é? Então, eu posso discordar, mas eu não posso abrir mão da postura, porque muitas vezes eu estou no exercício regular do direito de discordar, mas o meu modus faciente, o meu modo de fazer mostra mais intolerância do que o conteúdo da minha posição. Entendeu? Então, eu estou certíssimo, o meu conteúdo tem base para discordar, mas a minha maneira de colocar em prática essa discordância demonstra uma intolerância maior do que o próprio conteúdo controverso. Então, pode acontecer com essa moça, acontece comigo, acontece com todo mundo, na hora de você manifestar, por exemplo, vem falar de Jesus, conta, não sei o quê, a gente parte para dentro, não sei o quê, você está errado, a gente, Deus está bom, Jesus morreu, não creio em outras coisas. A gente, na maneira de falar, defende posição certa com modo equivocado. Então, existem dois tipos de tolerância, acabamos de descobrir aqui, nesse pormenor da moça aí. A intolerância do conteúdo, que nós temos intolerância de conteúdo com as demais religiões. O salmista diz assim: todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Acabou. Então, quando o Salmo 1 que o reverendo coloca, não, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ecumenismo não é para nós. Acabou. Agora, socialmente, uma política qualquer que o governo queira discutir as religiões, eu posso sentar à mesa com todo mundo, com todos os líderes religiosos, vamos lá, discutir uma questão social, sociopolítica, econômica, que interessa, de repente, até a nossa crença, nosso direito de crer. Agora, vamos dar as mãos aqui, vamos orar. Opa, estou fora. Estou fora. Eu não tenho que dar a mão para orar a nenhuma outra pessoa, porque se ela traz uma crença diferente, ela vai endereçar a oração diferente. Eu estou fora. E aí, nesse exato momento, todo mundo vai achar que o César foi intolerante. Exatamente. Olha só que intolerância. Não onde vai ter a perseguição. Olha que negócio complicado. Exatamente então, o tema. A sociedade tem que entender o seguinte: nós evangélicos toleramos respeitosamente sobre o aspecto social e do direito todas as religiões, mas nós somos intolerantes quanto à reverência. Nós não reverenciamos os deuses que eles seguem, embora devamos fazer. O apóstolo Mutante diz: se possível, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E o apóstolo João diz isso que você está falando aí: se alguém vier ter convosco e não trouxer esta mesma doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Ele ainda vai entrar na parte social também. Então, é preciso entender isso. Tolerância sem limite é conivência. Eu tenho que respeitar, ser tolerante com aquilo que merece a minha tolerância. Muito bem. A Rosane Cavalcante, de Volta Redonda, dizendo: tolerância é o que mais tem faltado em nosso mundo, diz aqui, e o pastor Isaías Mendes também acabou falando isso aqui. A Marlene Tavares participando com a gente, dizendo, ela é de Vassouras: a tolerância seria a mesma coisa que paciência. Vocês têm alguma questão a ver, pastor Isaías Mendes? Eu acho, depende, olha só, ainda pegando aqui um pouquinho da pergunta da anterior, como é que chama a pessoa que perguntou, que você colocou, pastor César? É a Viviane. Isso. Veja bem, Jesus nos ensina que nós temos que tolerar aqueles que não conhecem, aqueles que são ignorantes. Tolerar no sentido de ter paciência, então ela mistura um pouco aí. Mas olha bem, até um certo limite, quando isso não começa a ferir aquilo que você crê, aquilo que você defende. Eu estou com o pastor César em gênero, número e grau. Eu não tenho que sentar com quem pensa diferente de mim em termos de religião, do meu Deus. Não há a menor hipótese. Agora, eu tenho que respeitar, porque eu não posso obrigar as pessoas a aceitarem o mesmo Deus que eu. O mesmo Deus que o meu. Agora, eu tenho o direito de falar, porque eu tenho que pregar. Eu creio que o Deus que nós servimos, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, é o único e verdadeiro. Então, se eu me calar, eu vou ser covarde.
Agora, eu não posso pegar na goela da pessoa e forçá-la, né? Aí eu serei intolerante. Ele pode decidir. Se o próprio Jesus deixou as pessoas decidirem, quem quiser vir após mim, quem quiser. Eu preciso falar, preciso tolerar. Uma coisa que às vezes a gente vê, aí falando de religião totalmente, nas igrejas, que há muitas pessoas que não têm tolerância. A pessoa chega hoje e ele já quer que amanhã ele já seja completamente diferente, ele não tem os mesmos vícios, ele não tem os mesmos hábitos que ele tinha do mundo. Não, você, para ser crente, você tem que ser assim, muda tudo. Eu acho que aí é intolerância. Você precisa entender que a pessoa passa por um período de adaptação, ele vai entender. Ele hoje, no seu coração, declarou, eu quero Jesus, mas agora ele precisa compreender o que é seguir a Jesus. Então, a gente precisa... ela quase que se confunde a tolerância com a paciência, quase que se confunde. Mas nós temos que ter sabedoria. Nos colocar no lugar da pessoa também, eu vou repetir isso, é muito importante. Por que o César fez isso para o pastor César? Por que ele me deu aquela resposta? O que aconteceu? Não, ele me deu aquela resposta, eu não falo mais com ele. Não, peraí, deixa eu me colocar no lugar dele. O que está acontecendo? Será que ele recebeu uma notícia ruim? Será que ele saiu de casa e brigou com a esposa? Será que alguém deu uma fechada ou ele recebeu um recado para resolver um problema que ele não tem condição? Ele está completamente fora de si? E aí eu preciso tolerá-lo. Eu não posso passar régua, eu não posso tratar todo mundo igual, porque senão eu vou ser injusto. As pessoas são diferentes, até dentro de casa. Nós fizemos um retiro de casais agora esse final de semana, e o pastor, que é um psicanalista, ele disse, você não pode tratar seus filhos iguais, você vai ser injusto, as pessoas são diferentes. Então eu preciso me colocar, eu preciso entender o que a pessoa está falando. Aí eu tolero ou não tolero. Pastor César, você tocou no ponto, para não passar em branco, perfeito esse negócio dessa menina aí. Tolerância e paciência pode acontecer no campo da forma. Que eu aprendi aqui um negócio agora de manhã. Olha, eu vim para cá perdidinho. Eu aprendi que existe, então, na pior das hipóteses, duas modalidades de tolerância, da forma e do conteúdo. Como foi o caso da menina que prega o evangelho, mas ela fala asperamente, então ela é intolerante do conteúdo acertadamente, mas a forma, ela extrapola. Então, quanto à forma... A paciência está ligada, a tolerância quanto à forma, o modo faciente, o modo de agir. Agora, quanto ao conteúdo, você sempre tem que ser radical, principalmente no aspecto religioso. Então, eu vou ser paciente, vou ser tolerante em entender o camarada invocar os deuses dele. Então, eu vou ser paciente, vou ser tolerante, na forma. Agora, você radicalmente conta porque eu discordo no conteúdo que ele o faça, entendeu? Mais ou menos isso. Perfeito. Aqui, o Maxwell... de Itaperuna, dizendo existem dois tipos de tolerância. A zero, que o nome já diz tudo, o próprio nome, e a segunda, a tolerância social, a quem a pessoa aceita o comportamento diferentes daqueles estabelecidos pelo seu meio social. A Ângela participando aqui com a gente pelo Facebook, dizendo, na minha opinião, uma tolerância é aguentar, aturar e aceitar. É isso, pastor reverendo Paulo César Lima? Gostei desse Eu acho que é Olha você respeitando e não concordando. Como eu disse, a gente tem que respeitar, mas necessariamente você não precisa aceitar ou concordar, né? Bem, a questão não é micro, é macro. Porque, levando em conta alguns aspectos bíblicos, você se depara com questões que têm múltiplas respostas. Então, vou partir do seguinte. Eu estou até escrevendo um livro baseado nessa questão da intolerância, chamado O Outro é o Diabo. Ou seja, você não aceitar aquele que é diferente. Só pelo fato da pessoa ser diferente, você não aceita. O fundamento da intolerância religiosa está justamente em você pensar que você tem a verdade e a sua verdade é mais verdadeira do que todas as outras verdades. Não estou relativizando a coisa, mas a gente tem que ter cuidado, porque na história, se você rebuscar a história, você vai ver que todas as macros religiões, como o cristianismo, na base do catolicismo e do protestantismo, islamismo, judaísmo, você vai ver que a intolerância se fundamenta justamente nesse critério. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque Jesus deixou bem claro a posição de Jesus.
Porque não se interpreta a Bíblia pela forma das letras frias, mas se interpreta a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, através da pessoa de Jesus. O que faria Jesus? O que faria Jesus? Qual o conceito de Jesus nesse caso? Por exemplo, a cultura veterotestamentária é uma cultura baseada no ressentimento. Então você tem um povo ressentido, e esse povo ressentido, ele se levanta contra todos aqueles que são diferentes. Tá? Vamos botar a questão do rico e pobre. Tá? Às vezes o pobre não gosta do rico porque ele se ressente da posição que o rico tem, ou uma pessoa que está numa condição melhor do que ele se ressente. No Brasil você tem isso porque, desde a colonização, você vem trazendo essa questão. O ressentimento é muito forte no nosso meio. E uma cultura ressentida, ela tem uma intolerância muito grande em relação aos diferentes. Tá? Você vê, há muito tempo atrás, nós tínhamos a chamada patologização do natural. Você foi desse tempo, César, nós fomos desse tempo que a gente não podia assoviar, que a gente não podia rir. Rir era uma coisa que não podia se fazer, porque era século XVII, né? Século XVII, que o riso era escárnio. Não século XVII, não. Calma aí. Mas era mais ou menos assim. Aí você termina transformando o evangelho numa talibanização, tá? Uma patologização do natural. E todas as vezes que você patologiza o natural, vai talibanizar o natural, você termina entrando nessa faixa, nessa linha da intolerância. Quer dizer, tem esse lado é muito forte e a gente tem que ter cuidado com isso nas nossas interpretações. O outro lado é que eu não preciso concordar com nada se eu não quiser. Se aquela verdade para mim não é toda verdade, e aí eu cito um filósofo que diz assim, a verdade, quando sai de você e passa em mim, vira uma outra verdade. Então você tem uma verdade, mas quando ela passa por mim, pela minha subjetividade, ela vira uma outra verdade. Então significa que eu não preciso concordar com tudo. A minha tolerância não é uma tolerância sem limite. Existe um limite, isso para todos os seres humanos. A gente aguenta até um determinado ponto. Por outro lado, a gente tem que saber o seguinte, esse modus faciendi, né? Como a gente reage a certa situação. Porque o reagir mal traz a ideia de uma intolerância sem fim. Agora, intolerância com paciência, bem, biblicamente paciência significa hypomone, paciência significa resistência. É coisa totalmente diferente. Paciência não tem esse sentido de você cruzar os braços e esperar. Muito pelo contrário, tem um sentido resistência para suportar. Exatamente, resistência para suportar. Ou seja, é um peso que está sobre você, jogando você para baixo, você resistindo para não chegar até o chão. Essa é a ideia de paciência, né? Na Bíblia Sagrada. Então, coisas diferentes. Muito bem. A gente vai para o intervalo. Na volta, a postura de Jesus lá no templo, com os comerciantes, foi intolerante? Como é que foi? A postura do apóstolo Paulo, lá no Areópago, que ele chega... Foi tolerante? Porque são duas coisas que nós temos que... Ou você se posiciona na questão espiritual e defende o evangelho como o apóstolo Paulo diz, e você vai ser um intolerante mesmo, ou então você vai ser passivo. Das duas, uma. Como é que faz isso, hein? No intervalo, a gente volta rapidinho, em 2 minutos, a gente volta para falar sobre a partir deste ponto aqui com os nossos convidados de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia. Pois é, já estamos de volta com a segunda parte do nosso debate nesta quarta-feira, discutindo o tema tolerância. E aí, esse termo, essa palavra está na moda. Você sabe de fato o que é tolerância? Discutindo esse tema com o reverendo Paulo César Lima, com o pastor Isaías Mendes e também com o pastor César de Andrade. Pastor César, comentar aqui dessa questão da tolerância e da passividade. Que Jesus poderia ter sido tão compassivo, amou todo mundo, né? Mas a Bíblia vai registrar de que ele chega no templo e expulsa os cambistas lá. E como é que Jesus amou? Ué, e aí, pastor César de Andrade? É que às vezes a intolerância se confunde com a autoridade.
Ali ele tinha que ser intolerante mesmo, porque estava se violentando um princípio. Toda vez que se violentar princípio, a autoridade tem que ser exercida. E nesse pormenor, a autoridade se confunde com intolerância. É diferente. Uma coisa é autoridade. Isso acontece muito com a igreja. O pastor, quando toma determinadas atitudes com as quais ele não pode barganhar, ele não pode aceitar, porque a ele cabe gerenciar aquela instituição, parece que é intolerância, porque as pessoas não são trazidas ao conhecimento do peso da responsabilidade que cabe a um pastor. Então, nesse caso, há uma confusão de intolerância com autoridade. Toda vez que princípio for violentado, a autoridade se faz presente, se deve fazer presente. E nesse pormenor, aqueles que sofrem o impacto da autoridade começam a entender que é intolerância. É o que aconteceu lá no templo. A minha casa tinha lá chamada casa de oração. Vocês estão fazendo um lugar de salteadores aqui, maior bagunça, maior feira aqui dentro. Aquilo foi intolerância. Por quê? Porque eu falei lá no início. Tolerância é o respeito que se deve àquilo ou àquele que deve ser respeitado. O que passar desse limite do respeito, advém o quê? A figura da autoridade. E quando advém a figura da autoridade, toda vez que a autoridade é exercida, para aqueles que sofrem o impacto da autoridade, é intolerância. Todo mundo achou lá que Jesus foi intolerante. Não. Ele exerceu a autoridade que lhe cabia exercer. Então, há esse detalhe que a gente está aprendendo aqui hoje também. Nem sempre o exercício da autoridade significa intolerância, desde que a atitude da autoridade em si não viole, não extrapole os seus próprios limites também. É a questão da causa e efeito. Uma ação suscita uma reação. Toda vez que a reação for proporcional à ação, não há de se pensar ou se cogitar intolerância. Muito bem. Pastor Isaías Mendes. Um caso semelhante a este de Jesus é o caso do apóstolo Paulo. Quando vem aquela moça atrás dele dizendo: o que eles estão falando é verdade, esse é o Filho de Deus. Olha, podem acreditar nele. E diz a palavra de Deus em Atos capítulo 16, que ela continuou fazendo isso por muitos dias. Ele tolerou. Aí, daí a pouco, ele falou assim: não, agora vai passar dos limites, porque eu vou embora daqui e todo mundo vai achar que essa mulher, ela está certa, ela vai tomar conta da igreja. E ela vai vir com profecias falsas e etc e tal. Então, o que ele fez? Ele, num ato de intolerância ao que o inimigo estava querendo fazer, ele expulsa o demônio dela. Então, ele disse assim: olha, vai terminar aqui. Então, o que tem que acontecer? Quando se trata das coisas do reino, quando se trata das coisas espirituais, quando se trata de burlar aquilo que Deus, as doutrinas de Deus, aquilo que Ele deixou para nós, eu acho que a tolerância tem que ser zero. E aí, você só tem que dar um tempo, de repente essa moça podia até se converter, né? Ou alguém que possa vir falar isso com você pode se... Então, você tolera um pouco, tem um pouquinho de paciência, mas fique atento, porque isso pode ser uma arma contra você e você depois não ter condição de tirar. Aí eu volto dentro da igreja. Há coisas que chegam dentro da igreja para nós, membros que chegam, pessoas que convertem-se, ou vêm de uma outra igreja com outro aprendizado. Aí quando você começa, não, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Uma vez uma irmã lá da igreja falou assim: não, mas na minha igreja era assim, assim, assim. Aí lá pela terceira vez, disse assim: irmã, qual era a sua igreja? Ela disse: a minha igreja era assim, assim, assim. Então, a senhora já olhou aqui na placa se o nome é o mesmo de lá? Não, aqui é a igreja Shalom, querida. Aqui tem outros princípios. Você pode até discordar dos princípios daqui, mas você precisa nos obedecer. E a pessoa acabou não ficando na igreja. Por quê? Porque ela é intolerante, ela queria que fosse do jeito dela. Então, a gente pode até tentar um pouquinho, olha, tá bom, ela está vindo de lá, ela aprendeu errado, deixa mais um pouquinho, mas há um certo tempo que você... Aí a paciência entrou um pouquinho, aí há um certo tempo que você tem que dizer: olha, chega, basta, a senhora está me atrapalhando. É autoridade. A senhora está me atrapalhando. A senhora vai levar o rebanho para outro canto. Reverendo Paulo César Lima. Não, nós estamos entrando por um caminho excelente na explicação da tolerância e da intolerância. Concordo com o decano na questão da autoridade que não é autoritarismo,
Tem até aparência de, mas não é autoritarismo. É autoridade com limite, seu limite. Autoridade é isso aí, para você impor os seus limites. Vai até aqui, daqui você não passa. Né? Então, a questão é o seguinte, as pessoas elas têm uma visão muito distorcida acerca da realidade de fatos. Por exemplo, o pastor, ele é uma pessoa que olha para o rebanho de uma forma social, de uma forma espiritual, de uma forma compacta. E ele tem o gerenciamento daquele rebanho. É dele. Então, as implicações desta responsabilidade são muitas. Você, às vezes, tem gente dentro da igreja com o espírito do irmão do filho pródigo. Porque eu sempre digo que se o filho pródigo voltasse para casa e nesse ínterim ele encontrasse, nesse interregno, ele encontrasse o seu irmão, ele nunca chegaria aos braços do pai. Porque o irmão não deixaria. É esse espírito do irmão do filho pródigo. Porque ele pecou, ele errou e tem que ser banido e não merecia festa. Não merecia festa. Tá? Então a gente tem que saber como, agora, é lógico, quando se fala de ecumenismo, existem dois tipos de ecumenismo. O ecumenismo que tem a ver com os evangélicos que professam a mesma fé, o mesmo Cristo. Embora hoje está difícil, né? Está muito difícil, porque o cara bota lá uma placa de evangélico, mas o que ele está fazendo lá dentro é uma coisa horrorosa, que a gente não concorda de jeito nenhum. Mas, e tem o ecumenismo holístico. Esse que você admite se sentar à mesa com todas as religiões. Eu diria que esse aí é um tanto perigoso. Tá? Eu mesmo tenho os meus limites em relação a isso. Tá? Respeito todas as religiões, respeito todas as posições, as ideias, mas não concordo com elas. Tá? Se bate de frente, se vai além, transgride alguns princípios que são inegociáveis, porque... É um respeito não reverencial. Não reverencial. Aquele negócio, Senhor, o diabo tentou na terceira tentação e disse assim, não, basta que você se prostre e me adore. E o Senhor foi radical. A palavra radical, intolerante. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E pronto, estamos conversados. Não tem a questão de idolatria, não tem respeito a essas coisas. Então a gente tem que ver também na pessoa de Jesus como ele reage. Porque se ele tiver que virar a mesa, ele vai virar a mesa. E não tem esse negócio. Transgrediu, é a autoridade, passou do limite. Você tem que agir com autoridade. Até para preservar lá na frente outras questões. Você tem que agir com autoridade. É melhor que você tenha problema com um do que você colocar os outros e todos num problema sério. Muito bem. E aí, pastor César de Andrade, voltando aqui, muitas perguntas aqui. O Alessandro Fortunato, Cidade Nova, dizendo, importa salientar uma diferenciação básica, como já foi explicado na mesa pelos nobres debatedores. Tolerar não é sinônimo de concordar. O latim tolerar tem o sentido de suportar ou sustentar. Ao tolerar, você não está concordando. Valeu, obrigado aqui, o Igor. Dizendo, a verdade é que o ser humano quer sinceridade, mas ele quer uma sinceridade compatível com a que ele pensa ou acha. Qualquer tipo de sinceridade contrária a isso soa como ofensa. O apóstolo Paulo pode ser questionado aqui, nessa nossa discussão, pastor César, lá no Areópago. Ele não estava concordando com nenhuma prática daquela. Aqui está a questão. Para não ser taxado como o crente intolerante, a gente começa a abrir mão, inclusive, até mesmo fazer uma concessão com o pecado, o que é inadmissível, que vai ferir exatamente o princípio bíblico. Não, pastor César? Absolutamente certo. O conteúdo sempre será inegociável. A forma, muitas vezes até por uma questão de estratégia, você usa, enfim. O apóstolo Paulo lá no Areópago, ele discordou, ele foi radical na mensagem. Não, aqui só tem um Deus, entendeu? Discorde tudo que vocês estão falando aí. Claro que muitas vezes, você está lá no livro de Atos dos Apóstolos, a gente, de um modo geral, toda vez na vida existem 3 verdades. A minha, a sua e a verdade verdadeira. Essas são 3 verdades que existem. A de A, a de B e aquela que realmente aconteceu, que é aquela que a natureza absorve. Então nós estamos aqui hoje na Rádio Melodia fazendo um debate nesse horário.
Eu posso sair daqui e dizer que não estava na melodia. Eu fiz uma verdade. Mas qual é a verdade verdadeira? Eu estou aqui. Ainda que eu crie uma nova verdade, que seria uma verdade leviana, digamos assim. Então, o que acontece quando você começa a pactuar com o erro, você está com ele sendo conivente, você não está questão de ser tolerante, não, é conivente, é um passo à frente da tolerância. A tolerância leviana é conivência. Às vezes, para ser simpático, você concorda, né? Imagina você, alguém me chama, olha que situação. Alguém me chama para um jantar na casa dele. Pronto, uma pessoa a quem devo muita consideração. Aí vai eu para lá, estou indo para lá. Chegando lá na casa dele, eu fico sabendo que aquele jantar é oferecido a um deus estranho. Qual o meu papel? Não jantar. Isso. Acabou. Pede desculpa, dá um jeito, diz assim, olha, eu vou ser franco com você. Eu não vou jantar. Parece que eu estou agredindo você. Imagina que situação. O cara me convida para ir na casa dele, mas se eu não souber, a Bíblia diz que se eu comer coisa mortífera, não me fará dano algum. Se eu não souber. Mas, ao mesmo tempo, se eu souber, Paulo me reporta para Romanos, capítulo 7, versículo 7, que eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse não matarás. O que é que significa? O conhecimento traz a responsabilização. Então, toda vez, no campo da tolerância, que o diabo te tentar constranger, diga não para ele. E toda vez que ele te desafiar, bate para dentro dele. Essa é a postura do crente. Então, a autoridade não se confunde com tolerância ou intolerância. E violentar princípio, como você falou, que às vezes acontece aí e tal, acaba tolerando um monte de coisa, isso significa um passo, é a tolerância perniciosa, que adentra as raias da conivência. E aí, pastor Isaías Mendes, é o politicamente correto. Não, eu vou me fazer... Aqui, o grande problema está aqui. Eu vou me fazer de fraco. Eu vou me fazer de fraco para ganhar o fraco. Esse é o problema que o pastor Celso está falando aqui. Que isso também cai nas redes exatamente da tolerância e da intolerância, não, pastor Isaías? Sim, e o apóstolo Paulo não quis dizer isso, não. Ele não se transforma em fraco. Ele não se... Já pensou, eu vou me fazer... com a fraqueza do exatamente. Fraco. Ele se faz dele. Esse faz dele é o seguinte, eu me coloco no lugar dele, eu faço a empatia. De novo aí. Já pensou, eu vou me fazer de prostituto para ganhar o prostituto? Então eu vou para lá, faço tudo que ele está fazendo, aí no fim eu digo assim, ó, você está vendo? Eu sou igual a você, vem para cá. Ele disse, não preciso ir para lá. Perdeu, né? Ganhou ou perdeu? Não, você já veio para cá, por que eu vou para lá? Eu acho que o fato de nós termos coragem, isso chama-se coragem. Coragem de defender aquilo que você pensa. Eu quase perdi um amigo, mas um amigo, porque nós fomos fazer uma viagem, na volta lá do interior de Minas, ele falou, para aqui o carro. É rapidinho isso aqui. Para aqui o carro. Aí ele foi ali, levando um garrafão grande, assim, daquele garrafão, tipo garrafão de vinho, vazio. Voltou com ele. Eu falei, o que é isso aí? Ele disse, isso é uma cachaça. Cachaça da roça, muito boa. Eu falei, mas no meu carro você não vai levar lá, não. Não, mas não é para você. Eu falei, mas o carro é meu? Você está no meu carro? Mas tem gente que deixaria entrar com essa... Rapaz, foi um pega. Eu disse, meu amigo, você tem uns minutos aí, ó, eu não estou com pressa. Você decide, ou deixa a garrafa de cachaça aí. Não, mas eu estou levando para um amigo, eu não bebo. Eu falei, meu amigo, ela vai ser transportada dentro do meu carro. E ele deixou lá, ele ficou de bico comigo 60 quilômetros da viagem. Sabe o que aconteceu? Eu vou dar o nome dele, Amil. Esse cara não é plano de saúde não, mas é Amil. Amil. Passado 2 anos, ele me liga e disse assim, eu queria te convidar, eu vou ser batizado domingo na igreja tal. Eu falei, mas você aceitou Jesus? Ele falou, aceitou, eu estou te convidando, porque aquele dia que você foi radical comigo, eu vi que você levava a sério, e quando me pregaram esse evangelho, eu falei assim, não, se é para ser sério assim, como Isaías foi radical, eu assim, olha, eu ganhei. Eu quase perdi um amigo, mas ganhei um irmão para Jesus. Muito bem. Aqui, a Juliana dizendo, nem sempre dá para tolerar, pois a palavra também nos diz, não vos conformeis com este século. Tudo tem um limite, até mesmo a tolerância. O Márcio Rogério dizendo, na verdade, hoje se fala mais em intolerância, que é o inverso da tolerância, né? É exatamente isso que a gente está discutindo aqui. A tolerância, ao contrário senso, né? É a intolerância. Então a gente tem que aprender a ser tolerante. A intolerância é o contrário senso do que estamos discutindo aqui. Tá, Márcio? A Conceição Carvalho dizendo, respeitar é muito ligado à tolerância. E hoje em dia, isso está muito escasso. As pessoas não se respeitam mais. A prova disso são as mortes que acontecem por motivos banais. Uma outra questão de intolerância também. O Carlos Miguel
Dizendo, assunto debatido é o que motivou que o Senhor censurasse um dos anjos das 7 igrejas de Apocalipse por estar tolerando Jezabel, falso profeta, no seio da igreja. O pastor Isaías Mendes já falou sobre essa questão aqui. Reverendo Paulo César Lima. Deixa eu dizer, o senso comum, ele é intolerante pelas vias mais negativas possíveis. Por exemplo, os fariseus, na questão do seu conteúdo em relação a Jesus, eles achavam Jesus muito livre e aberto demais. Porque Jesus complicou algumas coisas, por exemplo, o templo, quando Jesus diz, aqui quem é maior do que o templo. Sobre o sábado, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Diversas coisas, se você colocar, Jesus foi contra, e eles achavam, esse cara é liberal demais, o cara está brincando comigo. Quando eles começam a pensar na contaminação das coisas, Jesus disse, olha, não é o que entra que contamina o homem, mas é o que sai. Tá? Jesus estava sendo intolerante e ele não estava entendendo. Exatamente. Profundamente intolerante em relação àqueles fatos que estavam acontecendo. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, tem que ter muito cuidado, que foi falado aqui, o jeito como você age nessa relação da sociabilização que você tem que ter. Porque a espiritualidade, até um tempo passado, era tida como alguma coisa intimista, né, pessoal, aquela coisa. Mas, segundo a Bíblia Sagrada, espiritualidade, ela tem a ver com o íntimo, ela tem a ver com o coletivo, com o social. O cara diz assim, eu entro na igreja, eu boto a tomada, eu fico espiritual. Eu saio da igreja, eu tiro a tomada e volto a ser carnal. O próprio Jesus diz assim, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, na verdade, há uma questão de discernimento que você tem que ter nessa relação da sociabilização da sua espiritualidade. Você tem que ter um discernimento para que você não se aprofunde muito e aí venha a conivência, você caia nos braços da conivência, você se torne uma pessoa conivente, quando você não deveria ser, porque o seu conteúdo você tem que preservar. E também você não pode ser agressivo em relação a você pontuar a sua posição de fé. Você não precisa de nada disso. Só quando houver, de fato, uma situação onde você tem que agir com autoridade. Aí passou dos limites, é autoridade, eu não faço, eu não quero, eu não vou, não atendo e pronto, é uma questão. Agora, tem que ter muito cuidado, porque por isso que esse assunto, você disse logo no começo, não dá para um programa só, você tem muita abrangência, é um assunto delicadíssimo, que você pode passar de um lado para o outro sem sentir, né? E você tem que ter cuidado com isso, mas o princípio é o seguinte, não se negocia o que é inegociável. Conteúdo. Pastor César, pra gente terminar aqui, a questão do equilíbrio aqui, porque a Igreja de Cristo, ela vai ter uma responsabilidade muito grande colocada por Jesus, que vai usar 2 elementos, o sal e a luz. As 2 coisas que fazem diferença na vida. As 2 coisas. Então já se traz um peso exatamente colocado por Jesus no sentido de fazer diferença mesmo, por si só. A Igreja de Cristo, eu quero dizer, não é a instituição, o homem, a mulher de Deus, traz essa responsabilidade, ele não pode se furtar disso. Às vezes você pregando a verdade, você desmascara a mentira. Você não precisa nem falar, você nem acusar, você não precisa nem gritar. Se você só falar a verdade, você vai ser fatalmente excluído da sociedade, não, pastor César? Absolutamente isso. Você quer ver? Você está usando essa camisa aí. Quando você chegou lá na loja para comprar essa camisa, tinha várias camisas estampadas, você pegou essa. Sem dizer nenhuma outra palavra, você pegou esta camisa e ao pegar esta, você disse que não queria nenhuma das outras. Você não pensou dizer, eu não quero essa, não quero aquela, não quero aquela, não quero essa. Quando você disse, eu quero esta, você já disse, eu não quero as outras. Excluiu as outras. Já excluiu as outras. Então, sem falar, muitas vezes você consegue dizer. Você foi lá, pegou a camisa, está implícito que você não quis as outras. Então, na pregação do Evangelho, é a mesma coisa. Quando eu prego o que é, eu estou pregando o que não é. E aí entra a palavra de um amigo nosso, manda um abraço para ele,
nosso comandante Paulo Ferreira, grande pastor da Assembleia de Deus, amigo, almirante Paulo Ferreira. Ele falou: César, olha que frase dentro do que você falou. Ele me ensinou isso. Deus não nos chamou para despregarmos o que os outros pregam. Ele nos chamou para pregarmos o que tivemos que pregar. No momento que eu prego o que é, eu preguei o que não é. Muito bem. Pesquisa do dia. Pois é, vamos lá então, resultado. Nós começamos aqui o nosso debate, olha a evolução aqui, a importância do debate, sobretudo a responsabilidade dos convidados, né, dos pastores, sobretudo no tema de hoje, um tema com uma linha fininha, da gente traçar aqui e ali. Nós começamos o nosso debate perguntando, você sabe de fato que é a tolerância? 79% dizendo que sim. Aí veio toda a evolução do nosso debate, a gente chegou ao final com um resultado de 84% dizendo que sim. Ou seja, começaram a ter o conceito de fato de que é a tolerância, e o assunto realmente fantástico. Na moda, você não precisa ser o politicamente correto e transgredir princípios, sobretudo o princípio da palavra de Deus. Se coloque aí na sua posição de luz, de sal da terra, para fazer a diferença, sem agredir, sem absolutamente nada. Tenha a maturidade do apóstolo Paulo no Areópago. Aquilo ali fica a marca. Não falou de ninguém, não criticou nenhum ídolo e cultuou o Deus desconhecido, que era o mais conhecido de todos, o Deus dos deuses. A gente fecha então esse nosso debate assim, agradecendo essa mesa fantástica, maravilhosa. Meu querido pastor Isaías Mendes, muito bom tê-lo conosco. Parabéns pelos 36 anos de casados com a pastora Vera, essa família linda que a gente tem o privilégio de conviver há tantos anos. Um beijo muito carinhoso, viu, na nossa igreja Shalom em Piratininga, e muito obrigado pela sua presença, queridão. Eu que agradeço, prazer muito grande estar aqui, aprendi muito, 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 e eu quero deixar um abraço para todos e dizer que hoje nós estamos encerrando o estudo das 7 cartas à Ásia Menor, hoje com Laodiceia. Vamos terminar lá, então, 8 horas da noite na Shalom. Se você quiser, vamos pegar o final. Já vai bom, depois a gente vai estudar de novo, você pega do início de novo, né? Um abraço aqui para meu grande compositor, pastor, reverendo César de Andrade, meu amigo, pastor Paulo César Lima, também, Deus abençoe. E você, Lili. Alô, Lili! Valeu, meu querido pastor Isaías Mendes, grande irmão, grande abraço, obrigado. Tá bom? Bernardo também, um abraço pra ele. Bernardão tá na escuta. Eu sei, valeu. Meu querido reverendo Paulo César Lima, obrigado pela participação com a gente, querido. É um prazer inenarrável estar aqui, diante dessas personalidades evangélicas, né? Eu agradeço a Deus. Quero mandar um abraço, um beijo para minha tia e para minha mamãe. Um beijo apertado para minha esposa. E também um beijo para todas as minhas netas e netos da igreja. Tem muitos. Né? Um beijão, um abraço do vovô para todos vocês. Sábado nós teremos o SAL, Seminário Avançado para Líderes. Você que é líder e quer fazer um seminário dentro dessa questão, vem aprender conosco. É o sal, você precisa ser salgado pelo sal, tá? E quinta-feira agora nós teremos o Centel, Seminário Teológico Livre, bacharel em teologia, livre. Se você quiser aprender conosco, aprender a pensar e aprender a aprender, venha conosco. Nós estamos lá na nossa Catedral da Assembleia de Deus, em Jardim Primavera. Um abraço a todos os membros da Catedral. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Maravilha. Lembrando que logo mais às 9h30 da noite tem o nosso Cristo em Casa, o grande culto para a glória de Deus, uma grande equipe reunida. Estará pregando logo mais o pastor Walter Júnior, da Igreja Batista no Rio da Prata, o nosso convidado de hoje. Eu quero convidar você a estarmos juntos, então, logo mais às 9h30 da noite. Pastor César de Andrade, obrigado, irmão. Léo, eu que agradeço estar aqui hoje. Aprendi muito, 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 muito. O que eu estou achando interessante é que o reverendo Paulo César Lima, a quem eu devoto um apreço enorme, porque é uma das pessoas que tem um conteúdo extraordinário. Eu aprendo muito, acho que é um dos teólogos da era moderna, mais profundos que eu conheço, é o reverendo Paulo César Lima. Ele falou que tem um monte de neto aqui, eu não tenho nenhum e o decano sou eu. Ué, quer dizer... Você, pô, eu não entendi nada. Muito bom estar aqui, quero dar um abraço em todos e dizer o seguinte: alô você de outra religião, nós respeitamos você, mas nós somos a igreja evangélica, foi colocada na terra para ser intolerante religioso. Nós somos tolerantes com o direito que você tem de crer em quem você quiser, ter a religião que você quiser.
nós respeitamos todo o seu direito, então nós somos tolerantes sob o ponto de vista jurídico, do direito e social. Mas somos intolerantes quanto ao conteúdo, porque somente, como Paulo disse lá na Europa, somente ao Senhor Deus servirás, somente a Ele darás culto e louvor. Essa é a nossa fé. E se nossa fé é essa e ela é imbatível e negociável, por via de consequência, nós somos intolerantes com todas as outras. Deus te abençoe. Obrigado, pastor César de Andrade. Valeu, gente. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Obrigado, Luciane Severo. Obrigado, Gabriela Piras, a Isadora Mendonça, a Geisa Ramos e a Natália também, Natália Melo. Deus abençoe a todos. Está chegando Edinho Lobo e Débora Lira no comando do Tarde Maior. Amanhã, às 8, de volta aqui com o nosso Disque M, às 11 com o nosso debate, tá bom? Deus abençoe a todos. Um grande abraço, uma ótima quarta-feira. Obrigado. Valeu, gente. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.